Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência como afiliada. Eu comecei como afiliada em fevereiro de 2025. Eu estava buscando uma forma de ganhar dinheiro através da internet e, como eu já falei nos vídeos anteriores, que é um sonho que eu fiquei sempre deixando para trás, deixando e se passaram 9 anos, né? Sem tomar essa coragem. Então eu fui buscando outras formas, né? Eu vendia roupa, sapato, maquiagem, mas não estava satisfeita, não estava dando certo. Eu comecei a procurar vídeo no YouTube, vendo formas de ganhar dinheiro em casa, sendo mãe, com criança pequena, né? Aí eu encontrei um vídeo falando sobre o mercado de afiliados. Eu resolvi me cadastrar em alguns produtos, e inclusive no Mercado Livre. E foi aprovado no mesmo dia, foi bem rápido mesmo. Aí eu comecei a ver como funcionava, como compartilhar os links, as regras, tudo mais. E eu comecei a divulgar nos meus contatos do WhatsApp. E aí eu lembro uma tarde que eu tava ali divulgando, com as crianças brincando, cuidando das minhas crianças e divulgando ali pertinho deles, e senti assim que, nossa, se desse certo eu ia ficar muito feliz, porque eu tava ali cuidando das crianças, como eu sempre gostei de estar pertinho deles, e ao mesmo tempo, mas a necessidade de trabalho também que, né, eu precisava, e fiquei torcendo para que desse certo ali. Comecei a divulgar e aí de repente alguém me chamou e pediu o link de um produto. Eu fui, compartilhei o link, e aí eu lembro que eu precisei trocar minha bebê, precisei dar banho nela, eu fui, dei banho nela, e quando eu voltei, voltei de novo, mexi no celular, dar uma olhada nos produtos, recebi a notificação que tinha feito a primeira venda. Ai, aquilo me deixou muito animada, muito feliz, porque eu vi que era possível mesmo ganhar dinheiro através da internet. Então era pouquinho, acredito que menos de 10 reais. Se eu encontrar, eu deixo aqui na tela pra vocês verem. Era menos de 10 reais, mas eu fiquei muito feliz, porque eu tava ali cuidando das minhas coisas, cuidando das crianças e conseguindo trabalhar ali pertinho deles. Isso pra mim era um sonho mesmo. Acho que tava já empolgada. Então eu continuei compartilhando os links. Só que aí eu comecei a ver outros vídeos. Em uns vídeos, acho que no Instagram, eu comecei a ver pessoas falando que ganhavam muito dinheiro como afiliado, e ainda sem aparecer, prometendo mil coisas, né? Então eu comecei a ir atrás e pesquisar isso, e cada vez parecia muito atrativo, nossa, parecia muito bom pra ser verdade. Eu me esforcei pra comprar um curso bem carinho, tá? Pra mim o curso era desses 497. Mas pra mim muito caro, eu tava sem dinheiro pra nada. Tava precisando, mas dei um jeito e fui e comprei esse curso. Comecei a tentar, entrei no grupo, comecei a tentar colocar em prática tudo que fazia, e não dava certo. Comecei a colocar dinheiro em anúncio e só perdia. Não chegava ninguém querendo comprar. Aí eu fiquei bem frustrada mesmo. Aí até parei de divulgar no Mercado Livre, que vi que tava dando certo no começo, parei. E só dedicando com os métodos desse curso, que aí eram outros produtos, né, que eles indicavam. E eu vi que não dava certo. Eu comecei a ficar muito desanimada. Depois eu percebi que, na verdade, quem ganhava dinheiro mesmo, de verdade, não era aquelas pessoas que estavam começando e querendo divulgar produtos, quem era quem oferecia o curso, né? Vendia esse curso. Então eram as pessoas que mais ganhavam dinheiro. E não era o que eu queria, não era que eu queria pensar em fazer isso e tinha que ficar ostentando e... eu não sei, não era nada daquilo que eu queria. Então eu desisti, parei, né? Eu tinha parado já com o Mercado Livre, e esse daí também deixei lá o curso, parei, tinha já estudado e aplicado os métodos todos.
colocando dinheiro, me esforçando para colocar dinheiro em anúncio e não dava certo. Eu parei com tudo e aí fiquei ali, deprimida, né? Depois de um tempo, na verdade nesse ano, eu fiquei um tempo sem vender e aí esse ano eu pensei que eu vou voltar no Mercado Livre e me dedicar. E se eu me dedicasse, e eu pensei que se eu me esforçasse, me dedicasse mesmo pra valer, eu ia conseguir fazer uma renda ali e ajudar. Tendo a noção que é pouco mesmo, mas assim, se eu me dedicasse ia dar certo. E esse ano eu pensei, na verdade faz 30 dias que eu pensei em me dedicar totalmente. E aí eu criei um grupo esse ano, em abril, foi no começo, final de março, eu pensei, me comprometi em me dedicar totalmente nesse ramo de afiliado e voltar a divulgar. Todos os dias tá ali divulgando os produtos, divulgando os links. E aí criei um grupo no WhatsApp, chamei minhas amigas, minhas vizinhas, todo mundo que eu conheço, pedi para compartilharem com as famílias delas. Então foi que tá, o grupo tá pequeno ainda, mas tem saído vendas. Eu vou deixar aqui na tela também o print das vendas que tenho feito e eu tô vendo que tá tendo resultado. E eu vou compartilhando com vocês como que tem sido, né? É claro que tá sendo pouco, não chega nem um salário, né? Um salário mínimo. Mas já tenho conseguido fazer algumas coisas. E cada pouquinho que entra, pra mim é uma vitória. Porque eu quero fazer isso dar certo e eu não vou desistir.